Hoje recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Deputado Eduardo Cunha, me explica a sua frase que o senhor proferiu dia desses, o que o PP mais o PDT e mais o PR não dão o PMDB. No entanto, esses partidos têm uma representação mais expressiva do que o PMDB. Como é que é isso, na prática? É muito simples. O PMDB tem 76 deputados federais, em 513. A bancada tem 2 ministérios indicados pela bancada da Câmara, Agricultura e Turismo. E você, quando pega PROS com 17 deputados, PDT hoje eu acho que tem 14 deputados, PCdoB também 14 deputados, o PR tem menos de 40 deputados, PP tem menos de 50 deputados. Você pode achar várias somatórias aí que são inferiores ao PMDB, com uma representação muito maior do que o PMDB. Então, quando vem reclamar, dizer que o PMDB tem gula, não, primeiro não tem gula. O PMDB só diz o seguinte: se é para eu participar, participe direito, senão nós preferimos ficar sem nada. Porque o que nós temos não vale nada. Então, na verdade, nós não vamos perder nada. Tirar o que a gente tem é piada, pode tirar. O Ministério não vale nada, né? Não, o PMDB distribui-se entre a parcela da Câmara e do Senado Federal. O Senado Federal tem 2 ministérios: Minas e Energia, onde só tem um ministro. O resto é o único PMDBista que tem no prédio inteiro, no Ministério das Minas e Energia, é o Lobão. Os outros só tem petista. E a Previdência Social, que é um ministério que só fica inaugurando agência de INSS. Só tem pepino no Ministério para administrar. Então, querer dizer que aquilo tem algum poder... O Ministério da Aviação, o ministro da Aviação... O secretário da Aviação, uma indicação do vice-presidente Michel Temer, que está cuidando dos pepinos do aeroporto, que aliás está se conduzindo bem, porque conseguiu conduzir o processo de concessão do aeroporto do Rio de Janeiro, do Galeão, de Confins. Agora, deputado, me diga uma coisa. Mudou a Casa Civil. A dona Gleice está saindo e está chegando um outro petista mais político, né, bem mais político, com maior experiência, inclusive. A dona Gleice elegeu senadora, mas nem chegou a exercer o mandato. O senhor acha que tem possibilidade de abrir um diálogo melhor com o mercadante? Muda o cenário ou as coisas continuam com essa dificuldade de negociação por estados das candidaturas? Bom, em primeiro lugar, a Casa Civil faz diálogo de governo e não de natureza política. Então, eu diria o seguinte: essa parte do diálogo com o governo, ela já foi superada pela resposta que eu te dei. A ministra Gleice e o próprio ministro Mercadante tiveram um papel importantíssimo nessa construção do diálogo. O Mercadante começou e a Gleice conduziu um processo discreto de diálogo com o PMDB, que foi, eu diria para você, foi importantíssimo. Então, eu até lamento a saída dela, porque para o PMDB ela atendia perfeitamente. E o ministro Mercadante só tem elogios a ele, porque ele foi quem iniciou a construção do processo de distensionamento com o PMDB do ponto de vista de relação governo-parlamento. Então eu não vejo mudança nenhuma que possa alterar a relação. E também não vejo como isso influencia na campanha. O que nós estamos lidando é com o governo. E está muito separado aquilo que é governo e aquilo que é campanha, aquilo que é palanque. Eles não interferem, nem vão interferir na formação de palanques. Deputado, o senhor, como bom analista da cena política, como é que o senhor vê o fato do vice-governador Pezão, apesar de muito bem quisto e com todo o apoio dessas máquinas, das prefeituras e tal, não ter também deslanchado ainda? Ele também está empacado ali, sem uma expressão maior nas pesquisas. Veja bem, Ricardo, o que acontece é que só quem está pensando em eleição somos nós políticos e vocês jornalistas. O resto, a população não está preocupada com a eleição. Completamente. Só depois da Copa do Mundo? Não, só na sua hora devida. Existe uma frase que se costuma dizer, um candidato quando quase está ganhando a eleição, quase chegou lá, se tivesse mais uma semana de campanha, eu ganhava a eleição. Não, se tivesse mais uma semana de campanha, a população ia adiar uma semana o processo de decisão. Então é assim que é a realidade hoje. Então, só que aí quando você analisa as condições políticas, o Pezão tem muito mais condições políticas de crescer do que quem está fora do poder e está sem um caminho de discurso. Quem fez campanha esse tempo inteiro foi o próprio senador Edberg, a gente sabe disso. Ele estava lá, participou das eleições municipais, participou de campanha ativa, gravando televisão, fez caravanas, estava fazendo um processo de campanha natural, normal, tem nenhuma crítica a isso não. Só que, infelizmente ou felizmente, seja qual critério que se analise, não conseguiu atingir um número, como, por exemplo, o Eunício, nosso senador no Paraná, que está na situação inversa, enfrentando o governador, o senador Eunício Oliveira, ele tem 45% na pesquisa. Lá o PT está ficando com o governador Cid Gomes contra o candidato do PMDB, que tem 45% na pesquisa.
com um candidato desde que não existe com 2%, 3%. Você não acha que a presidente Dilma tinha que fazer um pouco de, digamos, ter algum tipo de reverência com o governador Cid Gomes, já que ele rompeu no PSB com o governador Eduardo Campos para manter o apoio à presidente Dilma? Quer dizer, ele fez esse gesto, quer dizer, de apoio a ela no mínimo que está fazendo é contribuir. Mas nós temos que cobrar o critério. Se o critério é atender o governador pelo gesto de lealdade, tem que atender também o governador do Rio pelo gesto de lealdade. Agora, só tem lealdade no Ceará e não tem no Rio? E em Brasília, que nós estamos enfrentando o desgaste do governador Agnello com o vice-governador que poderia sair candidato e provavelmente ganhar a eleição do Agnello, mas ele vai se manter fiel e nós vamos ficar na aliança. Enfrentando todo o desgaste que o governador Agnello tem em Brasília. Então, tem histórias e histórias. Nós temos que ter uma coerência. Não dá para ter para um estado tal, meu discurso é esse. Para outro estado é meu discurso. Deputado, o senhor realmente coloca uma cunha aí nessa discussão política do Brasil. Estou colocando cunha. Prova aí que o nome dele é Eduardo Cunha. Por coincidência. Ou não, mas o senhor coloca uma cunha séria nisso aí, porque a presidente, ela não chama o PMDB para negociar, porque o Michel Temer é do lado dela, 24 horas por dia. Não é do lado dela 24 horas por dia, não é assim também. Não, atravessando a rua, talvez, uma distância, mas ela tem uma proximidade muito grande. Eu não consigo entender essa dificuldade de armar o cenário eleitoral. Nós estamos há menos de 10 meses. A presidente Dilma, ela cuida do governo e é a candidata à reeleição. Existe um componente que ela também não supera, por mais... Eu até acho, e eu tenho essa convicção, que a presidente Dilma prefere apoiar o pensão do que o senador Edilberto. Eu lhe afirmo isso, eu não tenho dúvida com relação a isso. Esse é um processo político dentro do PT que é maior do que o processo nosso de discussão com ela. Então, ela às vezes pode ter vontades que são superadas pelo que o seu partido ou o seu conjunto de apoiamento pensa e faz ela representar. Então, ela não tem a última palavra nessa parte com relação a alianças. Ela tem a última palavra no governo. Né? Essa que é a verdade. Deputado, apesar da análise que o senhor fez aí, mostrando que as diferenças vão cair em alguns estados pontuais, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, o fato todos que deram a diferença. Sim, mas o fato concreto, objetivo, é que os candidatos de oposição não se firmaram ainda. Do ponto de vista geral, o candidato Aécio Neves não deslanchou, aparece nas pesquisas muito mal. Só concluindo, o candidato Eduardo Campos também não deslanchou. A única que poderia oferecer perigo à presidente Dilma, que era a candidata Marina, não é candidata. Pode ser, talvez, vice de Eduardo Campos. Ou seja, o quadro até agora, com Eduardo Campos e Aécio, é muito pouco ameaçador da supremacia da presidente Dilma. É muito confortável. Ela é a favorita pela reação à avaliação do seu governo e pelo conjunto conjunto da base que ela detém. É óbvio, e nós queremos isso. Nós estamos nessa base, queremos ganhar a eleição. Do ponto de vista geral, agora, do ponto, não, é muito confortável. Não, é confortável. Agora, do ponto de vista geral, eu posso te rebater, eu digo o seguinte, aquilo que você acha que é ameaça é a única que eu não acho, que é a Marina. Eu acho que a Marina enterrou Eduardo Campos. Se Eduardo Campos tinha alguma chance, ele se enterrou quando ele era. Como candidata, não é negativa, ela não tem voto. A Marina não tem voto. A Marina não é isso. A Marina simplesmente ocupou um espaço em 2010, que foi ocupado pelo Garotinho em 2002, foi ocupado pelo Luiz Heleno em 2006 e por ela a Marina em 2010. Aqui não é nem PT nem PSDB. Está no contraponto e cresceu. Mas não tem o voto. Aqui não é voto de oposição às candidaturas colocadas. A Marina não tem esse voto. Se ela fosse por outra eleição agora, ela não faria metade dos votos que ela fez. Agora, você tem que trazer o quadro. Há 4 anos atrás, em janeiro de 2010, o presidente Lula tinha 80% de aprovação. A presidente Dilma já estava bem colocada na pesquisa e, no entanto, a eleição do segundo turno começou duríssima. A eleição vira plebiscitária no segundo turno. Há componentes que são colocados no processo eleitoral. Se você não tiver uma base sólida para poder trabalhar a política da eleição ou para manter o processo de campanha, você corre o risco de todo o trabalho se esvair no minuto. Porque no momento que a população estiver votada para a eleição, focada para a eleição, ela vai se decidir segundo os critérios colocados naquele momento. Não é hora de eleição ainda. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.